Como Deus é bom. Semana passada nós nos juntamos com milhares e milhares de bolivianos para orarmos para o Evo Morales, né, acabar com essa palhaçada. Ontem ou hoje ele fez o pronunciamento que aquele código criminal está acabado. Tá bom? Tem muitas vantagens no mundo de ter um Trump no país mais de você. Sabe por que ele... Não foi por pena dos crentes, não. Mas ele, quando viu a revolta e as passeatas e todo aquele movimento, e no mundo inteiro, cara, ele pensou, cara, esse pessoal vai agitar a direita, aí o Trump vai ajudar o pessoal da direita a me tirar do poder. Ele sabe uma coisa, é melhor eu tirar essa lei. Acabou a lei, né? Olha só, tá vendo? Mas isso na verdade é Deus que faz as coisas. Nós só temos que orar, nós temos um grande Deus poderoso e nós só podemos agradecê-lo, e certamente o povo da Bolívia estão muito felizes e que façam jus. Vamos agradecer a Deus essa vitória. Pai querido, nós te louvamos por ter respondido a oração de tantos milhares, Senhor, aos quais nós nos incluímos, Senhor, para pedir a tua misericórdia sobre aquele país, debaixo daquela ditadura, onde, Senhor, o teu evangelho ia ser proibido e punido com carceragem de 5 a 12 anos, e onde os cultos seriam proibidos daqui a 18 meses. E Pai, nós te louvamos por ter agido, Senhor, da tua forma, e que Evo Morales, Senhor, mudou isso aí, que ele viu o perigo, Senhor, e que ele continue, e que ele aprenda a te temer, Senhor. É isso que nós pedimos por ele, que ele te tema, que ele te conheça, enquanto há tempo, Pai, e que o povo da Bolívia, como também nós, não presumamos nada, que nós possamos trabalhar fazendo jus a essa liberdade que nós temos, Senhor, que tens nos dado para crescer o teu reino, para evangelizarmos com tanta liberdade, Pai, que o povo da Bolívia também possa aproveitar esse momento, em nome de Jesus te pedimos, amém. Hoje nós vamos continuar nosso estudo da vida de Cristo, né? O sonho continua. No sonho você pega só aquela primeira parte e nós continuamos. Semana passada nós falamos sobre o batismo de Jesus. E quem batizou mesmo Jesus? João Batista. E João Batista foi mandado por Deus para batizar. Deus foi que mandou João Batista batizar. Com duas finalidades. Um era para preparar o povo, o coração do povo judeu, para a vinda do Messias. E então a mensagem dele era de arrependimento, aqueles que realmente queriam se preparar, queriam fazer esse pacto perante o Senhor, se batizavam nas águas do Rio Jordão. E segundo João nos fala no primeiro capítulo de João, ele diz assim, que na verdade Deus mandou ele para batizar também, para revelar o Messias. Deus havia falado para ele, que enquanto ele batizava, um dia, ia sair, né, um sinal visível do Espírito de Deus, sobre uma dessas pessoas que fosse mergulhada, e esse seria o Messias. E isso aconteceu então, quando Jesus foi batizado, os céus se abriram, e uma voz falou, complete o versículo, e uma voz falou, este é o meu filho amado, de quem eu me agrado, em quem me agrado. E desceu também aquele sinal visível sobre Jesus, e ficou assim revelado a Israel quem era o Messias prometido lá no início, lá na origem do pecado, prometido para Abraão, prometido para Davi. Então isso aí é esse motivo. E hoje, na verdade, quando alguém se batiza e Jesus manda todos os seus seguidores se batizarem, nós estamos, na verdade, fazendo o pronunciamento inverso, né? Nós estamos dizendo, tu és
meu Pai amado, em quem eu me alegro. Eu estou declarando a minha fé, a minha alegria, o meu compromisso com Deus como meu Senhor. Então, Jesus manda batizar, e essa é a finalidade, é para revelar a Deus, a Bíblia diz aos anjos, né, aos demônios, às pessoas, que eu agora, né, esse é o meu Deus, é nele que eu me alegro. Agora, deixa eu fazer só uma pergunta, ver se você entendeu. Você pode ir para o céu sem ser batizado? Pode? Tem certeza? Como assim? Me dê 3 exemplos na Bíblia. De pessoas que estão no céu, a Bíblia diz que estão no céu e não foram batizadas. Olha, Samuel, Abraão, Moisés, Elias e o ladrão na cruz, né? O ladrão né? Não tem nome, não chamo de ladrão A, tem o ladrão B, ladrão A. A Bíblia diz, né, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Agora, e criança pequena que não foi batizada, ela vai também? Ela pode ir para o céu? Onde é que diz isso? Na Bíblia também. Às vezes as pessoas não leem a Bíblia e perdem grandes promessas e grandes verdades que Deus nos fala. A Bíblia é para nós, a Bíblia é o livro de Deus para o ser humano do qual eu e você fazemos parte. Então, leia a sua Bíblia, conheça a sua Bíblia. É por isso que a gente tem o CENIV, para estudar a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia. Agora me diz uma coisa. Você pode ir para o inferno se você for batizado como cristão? Me dê um exemplo de alguém que foi para o inferno e foi batizado como cristão. Que a Bíblia dizia, ele foi para o inferno. Judas. Para ser um dos discípulos, um dos apóstolos de Jesus, você tinha que ser batizado, né? E Judas foi batizado e a Bíblia claramente diz que ele foi para o inferno. Então, veja só, o que nós aprendemos com isso? O batismo não tem a ver com a salvação. A salvação é por crer em Jesus, é receber esse presente que de início a fim Ele pagou, Ele cumpriu para nós. O batismo é uma ordem de mandamento de Jesus, que nos revela ao mundo e a Deus como filhos dele. Mas não salva nem dessalva. É um retrato daquilo que você fez no seu coração. Por isso que Filipe disse ao eunuco, o batismo é válido se você crê. Se você não crê, o batismo é apenas um mergulho, né? Hoje nós vamos dar sequência. Abra sua Bíblia ao livro de Mateus capítulo 4. Nós vamos estar lendo em dois livros o mesmo evento. Mateus capítulo 4. E eu acho esse versículo um dos versículos mais, eu não vou dizer interessante, é um versículo assim, meio complicado. O versículo 1, de capítulo 4 de Mateus, então Jesus foi levado pelo Espírito de Deus, para o deserto para ser tentado. Agora Deus já leva você para ser tentado? Ele que está tentando resgatar você do pecado, agora Ele te leva para ser tentado? Como é que é essa história? Não é meio estranho isso aí? Aí Tiago, ainda para complicar mais a situação, no capítulo 1, ele diz, quando você é tentado, não vem dizer que foi Deus que te tentou. Cara, aí, poxa, Tiago e Mateus, né, Levi, vocês deviam se ver aí como é que é essa história, como é que é isso aí. Bem, daqui um pouco nós vamos falar sobre isso, né? No final da mensagem nós vamos falar sobre o que é ser levado. Por que Deus nos leva para o deserto para sermos tentados? Sim, Ele não tenta, mas Ele nos leva para ser tentado. Quase a mesma coisa às vezes, né? Mas vamos ler a história, depois a gente volta para aí. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O tentador, o diabo, Satanás, o cão, aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus,
manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, te joga daqui embaixo, pois está escrito. Olha só, o diabo é um teólogo. Então só porque o cara é teólogo não significa que ele é de Deus, não. Tem teólogo de Deus, tem teólogo do cão. E o diabo é o chefe, é o professor dos teólogos anti-Deus. E o diabo, ele volta e ele diz assim: está escrito também, está escrito que ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois disso, o diabo o levou para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso aqui eu te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o teu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou. Veja só, hoje nós queremos falar sobre essas tentações e por que Deus escreveu com esses detalhes. Ele repete isso no livro de Lucas, ele só inverte a ordem da segunda e terceira tentação. E nós queremos então conversar um pouquinho sobre essas tentações. A primeira tentação tem a ver, olha só, depois de 40 dias, 40 dias sem comer. Quem já passou um dia sem comer, um dia todinho? Né? Porque tem gente que faz jejum, mas quando chega à noite arrebenta, né? É só até o sol se pôr, né? Aí arrebenta. O jejum dos muçulmanos durante aqueles 30 dias é assim, né? Você não pode comer durante o sol, durante a luz do sol, mas à noite você arrebenta. Eu tinha muitos alunos, né, que eram no Ramadã, aí eles assim, cara, eles sofriam muito, porque eu dava aula no Texas, né, eles vinham estudar, na época que eu estudava lá também, eu era professor de inglês para eles, e muitos deles, a maioria dos nossos alunos eram daquela região, e cara, lá no país deles, assim, geralmente o dia e a noite são quase iguais, 12 horas, tipo o nosso aqui. Aí não fica tão difícil, né? Que aí 6 horas da tarde você arrebenta, né? Cara, lá, 10 horas da noite ainda estava clarinho. E 5 horas da manhã já tinha amanhecido. Cara, na aula, durante o jejum, primeiro aquele mau hálito horrível, né? Quando a gente faz um jejum, você sabe que o corpo está comendo o seu músculo, e é um fedor, né? Acho que é halitose que chamam, mas é um fedor horrível, né? E então as salas eram pequenas, eram 12 alunos, e assim, era aquele bafo de onça que não escovou o dente, e ainda todos eles, né? Era um mês todinho, né? E na época mais quente do ano, né, que o sol está. De qualquer forma, eu decidi ali que eu não queria ser muçulmano, que eu não queria fazer o Ramadã. Você já jejuou 3 dias? 3 dias? Eu não sei. Eu tenho um amigo que jejuou 40 dias, assim, ele tomava só suco, né? Não sei se é jejum, mas de qualquer forma, eu falei: então tu jejua e tu ore por mim, enquanto você jejua, eu vou comer, porque a Bíblia diz: quer comais ou jejuais, tudo que fizer, faça para. Então você faça a parte de jejum, eu faço a parte de comida, e você ora por mim. Jesus estava com muita fome, é isso que a Bíblia está querendo dizer. Jesus estava com muita fome, e de repente, Satanás vem e tenta ele nessa área, na sua fraqueza. Essa primeira tentação fala das tentações que tem a ver com o nosso instinto, essas nossas necessidades, esses nossos desejos. Deus criou o ser humano fabulosamente, né? Eu amo a forma, eu agradeço a Deus pelo como Ele nos criou. Ele nos criou com essa necessidade de comer. Você não tem necessidade de comer, né?
Chega às vezes eu nem tenho necessidade de comer e eu como, né? É muito legal comer, né? E ele criou, e quando você está com um pouquinho de fome já é desculpa, né? Eu gosto daquela dieta que diz que você tem que comer de 3 em 3 horas, né? E quando você come uma refeição de 3 em 3 horas, tem que ter a merenda de hora e meia, né? Entendeu? Cara, é muito bom essa dieta. Não emagreço nada, mas é maravilhosa essa dieta. E assim, é tipo na época de Natal, né? Na época de Natal, aí você come, aí entra o ano novo, aí agora eu vou fazer a minha dieta, aí vem dia 2, né? Dia 2 é meu aniversário, como é que eu vou fazer uma dieta no aniversário? E arrebenta, aí eu aumento assim uns 5, 6 quilos, e só no final de janeiro que eu volto ao meu peso normal. Mas essas coisas, como Deus nos criou, Deus nos criou com essas necessidades fisiológicas, psicológicas, com esses instintos, como se fosse. Vamos falar de alguns. Nós temos fome, né? Nós temos fome. Todo mundo tem fome? Se você não tem, é porque você tem lombriga. Qual a outra necessidade que o ser humano tem, que você tem? Sede. Uau, quando você está assim, fica seco, assim, que está colando, né? E aí você toma assim uma Coca-Cola, um refrigerante, um suco, uma água bem gelada. Tem uma sensação, não é uma sensação fantástica? Porque Deus podia ter, como algumas pessoas têm que fazer por motivos médicos, podia botar direto aqui, você não sentia gosto nenhum, não sentia frio nenhum, né? Mas Deus não, Deus fez para você curtir, você ter, e aquilo gera dopamina e serotonina quando você fala aquela água. Quais são os outros instintos do ser humano? Outros instintos: fome, sede, sono. É sempre o terceiro que o pessoal fala, sono. Preciso dormir, né? E olha, mas agora não é hora de dormir. Se a pessoa do seu lado estiver dormindo, dá uma cutucada. Não é hora de dormir, durma quando chegar em casa. A não ser que for uma criança pequena, deixa dormir, senão você não vai ter sossego. E então, dormir, você precisa. Eu quero dormir. Né? Mas nós temos outros, né? Quais são os outros instintos que nós temos, né? Sexo. Vocês não iam falar isso aí, não, porque todo mundo é santo, né? Sexo. Deus nos criou com sexualidade, né? Que mais? Necessidade de ser feliz, né? Aquela necessidade de ter dopamina, serotonina, de você estar se sentindo bem, de estar se sentindo forte, estar se sentindo alegre. É uma necessidade nossa. Agora veja só, então eu pergunto, que mal havia de Jesus chegar lá com a pedra e transformar? Ele podia, ele tinha poder, ele era Deus. Que mal tinha ele transformar a pedra em pão e comer? Por que isso seria um pecado? Se você pudesse transformar a pedra em pão, você não faria isso? E não comeria? Eu preferia transformar em churrasco. Mas o erro é que Satanás foi quem mandou. Veja só, Satanás pega uma coisa legítima, uma coisa necessária, uma coisa que Deus criou, uma coisa boa, mas ele manda você fazer da coisa errada, da forma errada. É isso que eu quero fazer. Essa é a tentação. No livro de 1 João, fala sobre 3 áreas de tentação: a cobiça, né? Os desejos dos olhos, os desejos da carne e o orgulho, né? A soberba. E na verdade essas 3 áreas englobam quase todas as tentações humanas. E então Satanás ele vem e pega uma coisa que Deus criou, uma necessidade, um instinto que nós temos, que Deus fez como resolvermos, como preenchermos essa necessidade, mas só que ele te dá a solução errada. Por exemplo, quando Jesus multiplicou os pães, né, naquela cena onde ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou, se o garoto não tivesse chegado com pão,
e peixe. Jesus tinha pego umas pedrinhas e uns pedacinhos de uns gravetos, uns pedacinhos de madeira e teria feito peixe. Ele já tinha feito antes do nada, e pelo menos agora ele já tinha uma pedra para fazer, era mais fácil, já tinha matéria para transformar. Criar matéria é mais difícil do que transformar a matéria. Então, o problema não era, e tem mais, se Jesus tivesse transformado ali na hora dos peixinhos, dos pães, tivesse transformado pedra em pão, você ia comer? De certeza, né? Por quê? Porque Ele fez. E dentro das nossas circunstâncias, muitas vezes, por exemplo, a questão de sexualidade, Deus fala como é que você preenche isso dentro do plano dEle. O problema é que o diabo vem e diz assim, não, faz desse jeito, e você obedece o diabo. O pecado é obedecer o diabo, muitas vezes para suprir coisas legítimas, de uma forma ilegítima. Você está precisando de dinheiro. Você precisa de dinheiro? Todo mundo precisa de dinheiro? Ou está todo mundo forrado? Se estiver muito forrado, compartilhe comigo, por favor. Tá? As pessoas precisam de dinheiro. E Deus diz como é que a gente ganha dinheiro. Como é que a gente ganha dinheiro? Pedindo da mãe, claro, se você é criança. Mas se você é adulto, você tem que trabalhar, né? A Bíblia diz que você trabalha para ganhar o seu dinheiro, para sustentar. E se você é homem, aí é que você tem que trabalhar mesmo, tá? Deus diz que a pessoa que não sustenta a sua família, o homem que não sustenta a sua família, é pior do que um ímpio, né? Então Deus está dizendo, se Deus diz que você tem que sustentar a sua família, então Ele vai dar condições. Agora como? Você tem que trabalhar, você tem que ralar. Você não pode ficar parado. Por isso que hoje no curso nós vimos aquela passagem onde Deus diz, advirta. A igreja tem que advertir as pessoas paradas, as pessoas ociosas, né? Deus quer que você trabalhe e Ele vai usar aquilo para trazer o dinheiro. Mas de repente o diabo diz assim, cara, tu está trabalhando muito, ganhando pouco. Eu vou te mostrar uma forma de você trabalhar pouco e ganhar muito. Leve esses biscoitinhos de maconha lá para a vovozinha, né? E não vá pelo caminho da floresta, né? E aí você se arromba, né? Você cai na arapuca dele. Por quê? Porque ele tá satisfazendo. Por que as pessoas usam maconha, né? Você que já foi maconheiro, por que? Não fica bem não, porque aí o cara está se dedurando, né? Então deixa eu fazer. Você que não usa maconha, se você entendeu, por que as pessoas usam? Tá bom, eu sei que aqui não tem ninguém que usou maconha, né? Eu tenho certeza, aqui só santos aqui no nosso meio. Por que você bebe, ou bebia, né? Por que você bebia até cair? Por quê? Por que as pessoas fumam maconha, bebem, essas coisas? É porque eles gostam de morrer? Eu quero morrer, me dê mais uma maconha, me dê uma cocaína aí, eu quero morrer. Não. Por que as pessoas usam essas coisas? Me fale, já parou para pensar? Porque são idiotas. Não. Por que as pessoas? Porque existe dentro de nós um querer ser feliz. Nós queremos dopamina, Deus nos fez dessa forma. Mas Deus nos falou como, e o que nos faz feliz, sem destruir o nosso corpo, sem destruir a nossa sociedade, sem destruir as nossas famílias. O diabo vem e diz assim, eu vou te ajudar a ser feliz. Só um pouquinho. Satisfazendo uma necessidade, um instinto dado por Deus, da forma errada, ao mando de Satanás. Ele faz isso com sexo, ele faz isso com a dopamina, ele faz isso com o dinheiro, ele faz isso em todas as áreas da vida. Sempre ele faz uma outra opção errada, né? Essa é a tentação com qual Jesus foi tentado aqui. Satisfazer uma coisa legítima de uma forma ilegítima, a mando de Satanás. Aplique isso na sua vida. Quantas e quantas vezes Deus tem uma fórmula de como você satisfaz aquilo. Satanás vem e oferece uma outra forma mais rápida, né? Mas só por ser mando dele, já está errado. Já é pecado. Deus diz, trabalhe. Aí você começa a trabalhar e de repente pinta um novo trabalho.
um novo trabalho que vai pagar muito mais. Só que você agora não vai ter mais livre nem seu sábado, nem seu domingo. Você agora vai trabalhar todos os fins de semana. Bem, ganhar dinheiro para sustentar sua família, isso é uma ordem de Deus. Ganhar dinheiro trabalhando, isso é legítimo. O que é ilegítimo? O que está errado com essa cena aí? Como é que eu sei quando a pessoa me pergunta isso no aconselhamento? Será que isso é de Deus? Eu digo, não, é do cão. Não preciso nem orar. Mas olha, não precisa orar não. Já é do diabo. Isso é uma tentação de diabo. Por que eu sei disso? Porque em Hebreus capítulo 10, verso 25 diz, não se ausente. E se Deus me dá uma ordem de não me ausentar da reunião da igreja, como é que Ele vai me dar um emprego que não deixa eu participar? Está alguma coisa errada nessa história. É satisfação de uma necessidade, mas com uma forma ilegítima. Essa é a tentação que Deus queria deixar bem claro para nós não cairmos nessa, porque Satanás é muito sutil. Ele pega coisas legítimas e nos oferece uma forma ilegítima de resolvermos aquela necessidade. Mas dentro dessa tentação tem uma outra embutida que às vezes passa batido. Para mim, essa outra, às vezes é mais cruel, na minha vida foi mais cruel. Se és filho de Deus. Satanás já perguntou de você, ou um dos seus demônios, já sussurrou no seu ouvido, será que você é filho de Deus? A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todos os pontos como nós somos tentados. Então isso significa que Jesus naquela hora realmente passou dúvida na cabeça dele. Será que eu sou? Sim, ele ouviu aquela voz, mas sinais são horríveis. Sabe por quê? Porque em 3 dias, 4 dias, 5 dias, tipo o sonho que eu tive uma vez sobre o ano que ia acabar o mundo. Agora eu não sei se foi o ano, né, o ano passado, teve 3 anos, começou a mudar o sonho na minha cabeça, entendeu? Eu já sei que não foi o ano passado, né? Por quê? Porque sinais, esse é o problema dos sinais. São inconfiáveis. Jesus tinha recebido um sinal, já pensou? Deus falar, esse é o meu filho amado. E Jesus agora está titubeando, Jesus está balançando. E se Jesus não balançou, não foi tentação? Deixa eu dar um exemplo. O que te balança? Eu vou te falar algumas coisas que não me balançam. Eu não vou te falar tudo que me balança, porque aí o diabo pode estar ouvindo e depois ele vem, né? Mas eu vou te falar uma coisa que não me balança. Maconha. Maconha não mexe comigo. Você diz, comigo também não. Você não sabe. Você só sabe se você balança com maconha quando o cara te dá a maconha. Entendeu? Eu morei num condomíniozinho, era tipo um hotelzinho e tinha um corredor estreito e tinha assim uns 10 quartos ali. E quando eu estudava, era o único lugar que eu consegui alugar com o dinheirinho que eu tinha que morar lá entre os maconheiros. E todo mundo ali, você chegava à noite, eu chegava do trabalho à noite assim para estudar, e assim você via assim a fumaça saindo por baixo das... Eu acho que eles acendiam, tipo incenso, aí ficava, todo mundo doidão lá dentro. Aí ficava, às vezes eu botava assim a camisa, né, porque eu tinha medo de ficar doidão também. Aí eu entrava, né, e botava uma camisa assim para não entrar a fumaça, mas era... Cara, primeiro, eu gosto de ter controle de tudo. Eu não gosto nem quando eu estou com labirintite, né, que semana retrasada eu tive labirintite. Cara, aí eu fico, me dá eu não gosto nem de sair. Se eu pudesse, eu ficava em casa, não saía de casa, nada, se eu tiver um pouquinho de tontura. E imagine quando você está com maconha. Álcool também não é tentação para mim. Por quê? Porque isso me perturba quando eu sinto qualquer desequilíbrio. Isso não me traz alegria, me traz nojo, né? Me traz mal-estar, me traz náusea, né? Então, eu posso dizer, maconha não é tentação. O diabo nunca tentou com maconha. Eu já tive meios que tinha muita maconha. Não é tentação. Outra coisa que não é, homem não é tentação para mim. Se algum dia disser assim, o pastor Davi caiu na imoralidade, não precisa nem perguntar, foi com homem? Não, foi com mulher. Entendeu?
Mulher, esse sim é tentação. Cara, quando a gente vê um filezinho, é a isso que eu tenho que colocar, né? Tapar minha vista, eu tenho que orar, eu tenho que virar o rosto, né? Tenho que controlar os pensamentos. Então, a Bíblia diz que Jesus foi tentado. Vamos falar agora dessa tentação. Se tu és filho de Deus. Satanás questionou, fez ele questionar, será que eu sou? Quantos já tiveram esse questionamento? Você, será se eu sou, se eu não sou? Será se eu vou para o céu, não vou? Caramba, né? Eu passei 2 anos com isso, remoendo. Tudo isso para me preparar para ser pastor, e eu não sabia. Eu era adolescente, cara, aquilo me... Eu ficava agonia, eu não queria dormir à noite, porque eu podia morrer à noite, e aí toda noite. Será que tu és filho de Deus? Será que o Filho de Deus teria mentido hoje? Será que o Filho de Deus teria roubado as bolinhas do seu vizinho? Será que... E aquilo perturbava a minha alma, eu não dormia direito. E um dia, finalmente, eu fui com minha mãe, que conhecia bem a Bíblia, eu falei para ela que eu estava tendo isso aí. Depois eu descobri que meu irmão, na mesma época, era o demônio da dúvida, era o mesmo, acho que era o outro cão. Estava lá, agindo, meu irmão pensou até em suicídio por causa disso, de tanta tormenta que ele passava, né? E a gente era novo, e ele já estava fazendo planos, porque ele disse, se eu não for, e Jesus voltar, eu já vou fazer assim para escapar da tribulação. Olha só, o negócio de ser filho de pastor é fogo. Mas eu me lembro que, aí eu fui conversar, ela me explicou, leu 1 João umas 3 vezes, né, porque ali, essas coisas foram escritas para que saibais que tendes a vida eterna. Ela leu aquilo tudinho uma vez, ela disse, você entende? Eu voltei à noite e não fiquei. E um dia Deus, né, assim, Deus tirou aquela dúvida com o tempo, mas um dia eu entendi, essa tentação, quem já teve essa tentação? Já teve essa, será que tu é? Essa tentação é a maior prova de que você é filho de Deus. Essa tentação nunca acontece com quem não é filho de Deus. Isso é tentação e geralmente vem no início da sua carreira com Deus. Ou então quando você está magoado, segunda causa. Por quê? Pense comigo. O cara já vai para o inferno. O bicho é ímpio. O bicho já está com um pé dentro do inferno. O outro, né, numa manga podre. Né? E você acha que o diabo vai chegar com ele e dizer, será que você é filho de Deus? Aí de repente o ímpio vai dizer, cara, eu posso ir para o inferno. E ele vai procurar Deus e vai se converter. Desde quando que Satanás está evangelizando? Não. Agora ele pega o Filho de Deus e ele faz um ninho, ele faz ele faz uma confusão na nossa cabeça. Então, se você está sofrendo disso, é a mesma tentação que Jesus sofreu. E Deus escreveu porque é uma tentação pelo qual nós passamos, a grande maioria dos cristãos vão passar. Em algum momento de sua vida. Se és filho de Deus, bandido o diabo, né? A segunda tentação, o diabo levou para um lugar alto, né? Essa tentação é dos skatistas, dos que patinam, né? Das pessoas que gostam de asa delta, né? Salto de paraquedas, esportes radicais, né? Pule, porque Deus não vai deixar você morrer, né? Você acha que você é indestrutível, que você não pode morrer, às vezes até porque você é filho de Deus. Aí eu faço o seu funeral, né? Por quê? Porque você caiu na tentação. Você já esteve andando na estrada, assim, a alta velocidade, no carro, aí de repente vem um carro na outra direção e dá vontade de fazer assim? Já deu? Isso é o demônio, isso é Satanás, né? Não vai acontecer nada, faz, né? Pisa fundo, né? O diabo é o cão, né? Quando eu era criança, eu tinha algumas semelhanças ao diabo. Eu me lembro uma vez, o meu pai fez uma espada, até para um teatro que eu participei,
uma espada de pirata, todo trabalhado a madeira. Era coisa de louco. Todo mundo que via aquilo queria aquilo. Não tinha para vender, só eu, único em Manaus. A espada do pirata, né? E aí um dia tinha um monte de amigos, a maioria deles maior do que eu, lá em casa. Lá em casa tinha um morrozinho de mais ou menos uns 8 metros, 7,5, 8 metros de altura, e caía assim. E lá a gente brincava, a gente derrubava uns os outros lá de cima, a gente fazia túneis, era assim, maior alegria. Tinha uma casa também numa árvore, a gente era Tarzan, e a gente tinha lutas e guerras, e guerras com barro, e nesse dia tinha uns amigos, que eu acho que era a primeira vez que tinham vindo lá em casa, era até da Vila Municipal. Eles não entendiam muito daquela brincadeira mais, né, como a gente fazia. Aí lá de cima estava todo mundo brincando, aí eu gritei lá de baixo. Eu levantei aquela espada bonita, né, desejada por todos. Mas eu tinha, atrás de mim, eu tinha uma espada que eu tinha feito com cabo de vassoura, com, né, um pedaço de madeira atravessado com um prego, assim. Eu escondi aqui atrás. Aí eu levantei a espada e digo: quem pular daí, de cima embaixo? Não parece o cão, né? Dar-te-ei essa espada. Cara, o primeiro que ouviu, ele não pensou, ele tinha assim uns 12 anos, o cara arrebentou lá de cima, né? Não olhou nem aonde é que ia cair, cai lá embaixo. Eu não sei se fraturou ou torceu o tornozelo. Os gritos de dor, e todo mundo veio correndo. Aí o cara, no meio daquela dor e sofrimento, ele disse: minha espada, me dê a minha espada. Aí eu puxei a espada. Isso não é coisa do cão, né? Satanás, ele te apresenta uma tentação bonita, mas ele nunca vai te dar essa tentação bonita. Nunca você vai ter o produto, você vai ter esse aqui, né? O cabo de vassoura com um prego martelado. Esse é a tentação do risco. Você achar que você é imortal, que Deus vai preservar a sua vida porque você é filho. Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Deus, às vezes, ele te deixa morrer, né? O crente, que era para ter vivido até os 70, pode morrer aos 20, por ouvir essa tentação. Mas veja só, Jesus disse: também está escrito. Olha só, está escrito, no verso 4, está escrito. Aqui, está escrito, e ele diz: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Aí o diabo levou Jesus para um alto monte, e lá ele diz assim: todos os reinos aqui da terra eu te dou, né, se você prostrar e me adorar. Essa tentação é uma tentação mais masculina, porque o homem ele tem um ego meio grande, né? Não sei se você já notou, o homem gosta de ser, né? Por isso que o pior pecado que uma mulher comete contra o seu marido é desrespeitar, zombar, chamar de burro, né? Chamar de infeliz. Vixe, isso acaba com o homem. Porque assim, o homem é grande, é igual o pavão, né? O pavão, aquele bonitão, é o homem. Geralmente os homens são mais bonitos, né? São mais bonitos, né? Não, eu sou a exceção. Mas o homem, né, tem um corpo maior, tem um, né? Mas o ego do homem é assim, um fiozinho frágil, igual uma lâmpada que tem tanta luz. Aí você bate assim, apaga, porque quebra aquele fiozinho, filamento, né? Tão frágil. E muitas mulheres não entendem isso aí do homem. O ego do homem é desse tamanho, e é a coisa mais importante que ele tem. E é fácil quebrar. E por isso que ele procura outra. Muitas vezes porque você quebra aquele ego dele. A mulher é diferente. Bem, então Jesus foi tentado, Satanás veio e disse: eu te dou tudo isso. Eu pergunto às vezes, como é que um homem milionário, tem homem que se gastasse 10 milhões por dia, não conseguia gastar o dinheiro todo até morrer. E ainda querem ser presidente, querem ser governador. É poder. Né, homens? A gente não gosta de mandar? Não gosta de mandar?
Mulher que gosta de ser mandada. Tente, né? Você vai perder a sua mulher. Eu estava brincando. Homem gosta de mandar, não é isso? Ele faz todo aquele caqueado, aí casa com você, aí, bem, traga um suco para mim, por favor. Bem, eu queria assistir meu jogo agora, vamos mudar esse canal, por favor. Você vê? O homem gosta. Então o Satanás, ele vai e ele induz o homem, porque ele sabe que isso é um mal dos homens. Mas de vez em quando isso também cai para a mulher. De vez em quando tem mulher que cai nessa cilada também. Olha, eu vou dar um exemplo. Você está trabalhando num departamento, numa repartição, numa empresa, aí você está bem, você trabalha muito. Aí estão precisando de um supervisor. Aí vem o seu gerente, chega assim, ó, querido, olha, você é a melhor funcionária que nós temos aqui. Não, começa a inflar, já começa. Né? E sem você, eu acho que essa empresa acabaria. Ó, a cabeça. Né? E nós temos uma nova oportunidade, nós pensamos muito, e todo mundo disse que só você podia fazer esse trabalho, só você. Nós não vamos poder pagar nada mais. Ou seja, nós vamos dobrar a sua responsabilidade. Tá bom, nós vamos te dar R$50 a mais por mês. E a mulher pega aquilo, perde a família, deixa de fazer ministério, não consegue ir mais para a igreja, não tem mais paz na vida, não consegue mais criar filho, não consegue mais fazer nada, mas esse ego, o diabo só... Acho que o seu gerente, o nome dele é Satã. Então ele pega. Então ele tem que ter muito cuidado com essas tentações, onde Satanás infla o nosso ego e ele sabe que a gente gosta, ele está por cima. Era essa a tentação de Eva. Eva queria ser um Deus, né? Queria ser como Deus, queria ser, mas o que ela podia ter mais do que aquilo? Ela era dona do mundo. Que idiota, né? Você pode ter mais. E ele tentou Jesus com isso, e Jesus disse, não, cai fora, vá-te embora, pois está escrito, adore ao Senhor teu Deus e só a Ele preste culto. Bem, o que eu queria que você notasse agora é que em todas essas tentações, Jesus usa a mesma estratégia, e ele fez isso porque essa é a forma de você vencer tentações. A forma de você vencer tentações é usar o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, verso 17, onde ali naquela passagem ele diz, ponha toda a armadura de Deus, o capacete da... Me ajuda. O capacete da salvação, o escudo da fé, com o qual você apaga os dardos inflamados de Satanás, a couraça de justiça, o cinturão da verdade, os sapatos, as botas do Evangelho, do preparo do Evangelho, e tome também a espada do Espírito, que é a palavra falada de Deus, rima de Deus, a palavra proferida. Satanás tem medo, Satanás tem mais medo, Satanás entende mais o poder da palavra de Deus do que nós. Satanás esteve lá quando Deus criou o mundo. Satanás estava lá quando com a palavra ele lançou fora Satanás do céu. Satanás estava lá quando Deus falou a sua palavra. Satanás entende o poder da palavra. E Satanás tem medo dessa palavra. Por isso que Jesus nos ensinou a usar a espada dessa palavra. Quando Satanás vem e ele nos tenta, nós temos, por isso que aqui nós damos ênfase a você memorizar a palavra. Porque você está no deserto significa que não tem os irmãos por perto, o seu gerado não está por perto, sua família não está por perto, você está só lá, só você e ele vem e tenta você. E ele diz, ninguém vai saber, você está no deserto e você tem que estar preparado para poder falar a palavra. Você está preparado para falar os versículos para o diabo? Contra o diabo? Então, vamos fazer o teste.
Eu vi algumas pessoas fazendo assim, agora eu acho que já estão assim balançando assim, mas a cabeça está mais assim. Mas vamos fazer o teste. Vamos lá. Nós vamos começar logo com essa jovem bem aqui. Pegue o microfone, não fale nada para ninguém. Sim. Bota assim na boca. É o seguinte, essa espada representa a tentação, é de esponja, não dói muito, né? Aí eu vou dar para você a tentação, aí você vai falar rapidinho o versículo. Você vê que Jesus não falou o endereço do versículo, né? Jesus não falou, está escrito em Isaías, não, Jesus falou, está escrito. Nessa hora você não tem tempo de falar o endereço, entendeu? Você fala só o versículo. Então, veio a tentação. Né? E você está no deserto. Não tem ajuda dos universitários, né? nem de ninguém. Só você no deserto. E o diabo com a espada pronto para arrancar a sua cabeça. A tentação é imoralidade sexual, prostituição, adultério. Pode falar. O versículo de Deus fala, dou-te uma. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual. Uau! Derrubou. O ataque de Satanás. Está vendo? Mais um? Quem quer? Eu estou só olhando para ver quem quer, né? Um homem agora, um homem. O pior é que ele está do lado da namorada. Se ele fizer feio, pode acabar, né? Mas olha só. Então, é o seguinte. A tentação é desonestidade. Dou-te uma. Dou-te duas. Não usem balanças desonestas, está escrito lá em Provérbios. No segundo culto, a menina só conseguia lembrar, não roubarás. Uma vez eu preguei essa mensagem, aí a minha esposa foi para casa e sonhou que Satanás parecia era um bicho e atacava ela, e para tirar ela tinha que falar um versículo, né? E Satanás estava atacando ela e só vinha um versículo na cabeça. Ela esqueceu todos os versículos dela, só lembrava, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, filho, e o diabo, e ela, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e o diabo ia chegando mais perto. Ela disse que ela se sentia como uma pessoa que estava com um pitbull tentando atacar, e ela com uma tampa de plástico, né, da cozinha, tentando bater no cachorro. Deus quer que você tenha a palavra no seu coração, que você possa declamar essa palavra na hora da tentação, e você tem que usar essa palavra. Essa palavra é poderosa. Satanás foge de você. É a arma que Deus nos ensinou aqui. Os nossos irmãos eu sei que tem muitos irmãos desempregados e agora estão rodando em Uber, né? Graças a Deus pelo Uber, está dando sustento, mas gente, a tentação dos uberistas é horrível. Só essa semana eu estava conversando, quase todos os homens que dirigem Uber já foram cantados pelas mulheres. As mulheres vêm, a mulher chega no final e diz assim, você quer que eu pague disso de outra forma? Outro dia, uma disse assim, na conversa, disse, você trai a sua mulher? Bonitona, sabe? Assim, que quem faz essa proposta não é aquela feiona não, que até a mãe foge. Não. Aquela bonitona, e ele diz, não, eu tenho a esposa, eu sou fiel a ela. Aí quando chega no local, diz assim, que pena, porque eu queria que você subisse comigo no apartamento. Cara, o cara disse que ele tremeu 10 minutos depois de sair de lá, né? A tentação, veja só. Então, nós temos que orar por isso. Mas eu vou fazer uma sugestão para todos vocês que têm Uber. Leve uma Bíblia bem grande assim, e que não leva dessas Bíblias que são camufladas para ninguém saber que é Bíblia, né? Leva daquela que diz assim, Bíblia Sagrada, bem aquela letrona, naquele tamanho pentecostal, entendeu? Bota assim no carro, né?
Pior que esse pessoal ainda fala, né, eles mandam, né, quando faz a avaliação que foram maltratados, mas isso é do cão. Você vence a tentação, Deus vai te dar a vitória, né? Bem, vamos agora conversar só um pouquinho, aí nós já estamos quase no final. O que Deus quer que você entenda? Você vence as tentações citando a palavra de Deus. Essa é a espada, essa é a forma, resista ao diabo, Pedro diz, resista ao diabo. E nós resistimos usando a palavra proferida de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 5, diz que essa palavra, ela destrói fortalezas, ela destrói aquelas coisas aquelas obsessões que você não consegue tirar da sua mente. A palavra destrói obsessões, ela tira isso. É uma arma que trabalha no teu psíquico, na tua alma. Como também ela age contra Satanás e os demônios que militam contra a nossa alma. A Bíblia diz que nunca uma tentação, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, nunca Deus permite que o nosso deserto seja maior do que a nossa rota de fuga. Nunca Ele nos permite ser tentado além da nossa possibilidade. Você cai porque você decide cair. Você cai porque você não é homem, você cai porque você não é mulher, você cai porque você não resiste ao diabo. A Bíblia diz que você tem que dizer não, e você cita o versículo e cai fora e foge. E nós temos, agora só, o que eu quero mostrar para você. Em Lucas capítulo 4, essa mesma passagem, no final diz assim, e tendo terminado todas essas tentações, verso 13, Lucas capítulo 4, verso 13, e tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até uma ocasião oportuna. O diabo é o mais orgulhoso de todos. O nome dele é orgulho e arrogância, e quando ele não consegue derrubar a pessoa, ele vai embora, mas ele volta uma outra hora, para ver se ele dá um pau em você. Mas ele foi embora só, e tendo terminado essas coisas, o diabo o deixou até uma ocasião oportuna. E Jesus voltou, presta atenção, Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Por que Deus, agora vamos responder a primeira pergunta que eu fiz. Por que Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado? Porque só através da tentação e da tribulação é que nós crescemos. Em Hebreus, ou é 2... ou 3, diz assim, e Jesus, o nosso Salvador, foi aperfeiçoado, significa amadureceu, com muitas lágrimas e sofrimento, clamando a Deus. Jesus, e foi justamente, Hebreus se refere a esse momento, um dos grandes momentos da vida de Jesus, onde ele se destacou. E veja só, Jesus venceu a tentação. Ele venceu a tentação e ele saiu o quê? No poder do Espírito. Toda vez que você vence uma tentação, você tem mais poder, você adquire mais poder. As pessoas estão orando por poder, adoidadas nas igrejas. Oração não traz poder, é vencer a tentação que traz poder. Esse é o caminho da vitória. Esse é o caminho do poder, é vencer. Toda vez que você vence, mais poder você tem. Você vence, você tem poder, você cresce. Você vence, você cresce. Essa é a fórmula de Deus. Você é derrotado, você atrofia. Você é derrotado, você atrofia. Você é derrotado, você atrofia. E você pode se atrofiar até a morte. 1 João fala do pecado para a morte, onde você simplesmente atrofia. Por isso que é importante nós colocarmos na nossa cabeça, eu vou vencer. Tem diferença sim. Pode ninguém descobrir. A probabilidade, se você é filho de Deus, vão descobrir sim. Outro dia tinha uma pessoa que tinha escondido o pecado 8 anos, nunca imaginou. O negócio explodiu, olha, 8 anos depois. Então, primeiro eu digo, isso é mentira do cão que ninguém vai descobrir, isso já é mentira. Isso é igual o pastor lá do Castanho, uma vez, que ele e os membros da igreja foram cortar umas bananas e estavam cortando as bananas, e aí o pessoal ia pegando as bananas e correndo. Aí ele cortou a última, né, o último cacho, e uma senhora lá da igreja, mais ou menos bonita, chegou com ele, já era um pastor velho, e disse assim, poxa, nós amamos tanto você, pastor.
eu poderia dar um beijo em você. Os outros já tinham ido embora, estava só ele, né? Só um beijo em você. Aí ela tacou um beijo na boca dele. E ela disse assim, e ninguém vai saber. Ele disse que quando ela falou, e ninguém vai saber, ele já sabia. No dia seguinte, a cidade todinha, a vila do Castanho, todinha, sabia que o pastor fulano e tal, né? Eram sem vergonha, andavam agarrando as mulheres. E ele saiu do pastorado e nunca mais pastoreou. O diabo é sujo, né? Então, primeiro, você vai ser descoberto sim. Você é filho, essa é a minha oração, né? Ó Senhor, né? Entendeu? Pegue logo na primeira, né? Mas, segundo, você tem que entender que você vai atrofiar. Deus te leva para o deserto para ser tentado, para quê? Para você se tornar potente. Segundo, e sua fama correr por toda parte, para você ter mais influência no reino de Deus, para você ter mais influência na sua família, nos seus vizinhos, nos seus amigos, no seu trabalho. Deus vai te dar mais influência porque você adquire o poder do Espírito. E mais, só para terminar, mais um benefíciozinho. Em Mateus capítulo 4, quando termina as tentações, a Bíblia diz, e os anjos vieram e o serviram. Você quer ser um imã de anjos? Cara, e quando o anjo vem, ele traz coisa boa. Uma vez o anjo veio para Elias, trouxe churrasco. Outra vez veio, trouxe pão. Os anjos são ministros e ele manda para aqueles que vencem. Ele vem abanar você, como pugilista, ali, né, entre um round e outro, ele vem, abanam, né? Ou então, no moderno, um ventiladorzinho, te dão um banho com água fria para você revigorar as suas forças. Os anjos vêm ministrar, você se torna um chama-anjo, toda vez que você vence as tentações. Pai querido, abençoa o teu povo e que nós possamos ser resolutos, que a gente pode decidir, Senhor, que nós vamos vencer as tentações. Que nós não vamos perder, Senhor, que nós vamos usar essas armas que tens nos falado tão claramente nas Escrituras, das tentações de Jesus, e nós vamos citar a Tua palavra na cara do cão, na cara do diabo, e nós vamos citar isso nos momentos de tentação, quando Tu nos levas ao deserto. Sim, para sermos tentados, mas sim, para nós crescermos e termos, Senhor, o poder do Teu Espírito. Pai, abençoa esse povo, que essa semana possa ser uma semana só de vitórias. Que não haja atrofiamento essa semana entre o Teu povo. Que cada um aqui possa vencer tentação após tentação. Independente das áreas que o tentador vier. Senhor, nos ajude a ter uma semana de vitória. Em nome de Jesus, amém. Que Deus lhe abençoe.